Pode funcionar. Feito esses shows, pensamentos mais coerentes do Brasil. Não seria bom ser o melhor cada um pra todos nós. Tudo isso e muito mais. São Paulo junto. Galeria Bateria Nova Condão. Até 2.210. América. Você, todos os motivos para ficar conosco. Continue com a gente. Divulgue a Rádio América. Venho de palavras focas. A voz uma aula, um nova versão. Treinamentos especiais, unidos e avaliados. Sua casa, grandes experiências. E sócio ajudador, a canção nova, a eventos, funciona e reúne milhares de pessoas. E da experiência de sócio ajudador da canção nova. Se não essa deve ser necessária a humildade. Quanto mais mal se mostra tudo na oração, tanto mais Deus exalta. Santa Teresa estava. Você tem que ser da comunidade regada. O meu desvando da voz, esperança você é um mês de coração que adquira seu. Leverador 323 a 0. Leverador 323 a 0. Acesso da nossa Lucas Nova com produtos que são nova, presentes e disponíveis. 5 da manhã, a boa brasileira da rede e outro Brasil. Viola do Brasil. Mini. América. 109. China mundial de orgulho, centenas de navidades mistas, vivendo fortemente perto. La próxima jornada mundial de la juventud en 2013 será en Rio de Janeiro. E fazer ciclos entre todas as nações. Rádio América de São Paulo, Zeitor 691 AM 410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a canção nova mais saúde. Nós estamos no Pela. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, começando hoje com uma pessoa muito especial, uma convidada que você vai estar vendo pela web TV, né, que agora a gente faz mais rápido, antigamente uma câmera dessa pessoa, mas depois pelo YouTube você pode estar nos acompanhando. E hoje quem está aqui conosco é nada mais, nada menos do nosso querido Padre Paulo Ricardo lá de Cuiabá, que veio para São Paulo e eu não perdi essa oportunidade de trazer aqui no Mais Saúde. Padre Paulo, prazer tê-lo aqui conosco ao vivo, há tanto tempo que eu não faço esse programa, né? Alegria aqui com você, doutor Sérgio, também com você, Cidade América. É, poder Brasil afora do qualquer show, como eu disse, né? Sim, esquecer de passar lá de difusor de Cuiabá, esse 30, né? E estará ao vivo para Paulo visitar aqui em São Paulo conosco. Padre, eu não quero perder um minuto desse programa. Eu gostaria muito. Ó, você pode participar conosco, você pode mandar as perguntas, né? Aqui no nosso telefone. Celular 39.410. Pode mandar as perguntas da Padre Paulo que vai nos ajudar a responder. Mas sabe, é claro que eu gostaria que o senhor falasse para quem ainda não teve oportunidade de ouvir quais foram os benefícios que o senhor recebeu, que podemos usufruir de uma alimentação saudável. Isso interfere no nosso físico, no nosso pensar, na nossa oração. Para mim, a experiência da nutrição e da nutrição funcional foi uma verdadeira conversão, num sentido muito específico da palavra, porque existe uma realidade básica e ela tem dificuldade de aceitar que nós também somos corpo. Né? Primeiramente, nós estamos a todo momento lidando com o espírito, com a realidade espiritual, fazendo palestras, falando da salvação da alma, falando que nós precisamos nos integrar a Deus e renunciar ao mundo, etc. Havia uma espécie de convicção na minha cabeça de que eu não precisava cuidar muito do meu corpo. Até que eu comecei a ver que a alma estava aparecendo. Ou seja, o espírito, nós somos uma forma maravilhosa que Deus inventou de a matéria conviver com o espírito. E nós precisamos obedecer isso, que é o projeto do nosso Criador. Nós não temos agora pensar que eu vou imprimente decretar que eu sou anjo, não tenho corpo. Né? Eu não posso ficar de anjo. E eu vi que em muitos aspectos, embora teoricamente sabia disso, na prática, em muitos aspectos, eu vivia como fosse anjo. Não estava prestando atenção no meu corpo. E aí eu comecei a ver o quanto muda, né, a nossa vida, por exemplo, quando você tem nutrição adequada e consegue dormir melhor. Por exemplo, tem que você dormir a noite inteira. Né? Eu me lembro, a primeira consulta que eu vi com a dela, ela chegou e perguntou se eu acordava durante a noite. Disse, eu acordo pontualmente todas as noites. Por volta 6 da manhã, eu banheiro. Aí ela disse, sim, nós vamos acabar com isso. Eu pensei, cara, os meus botões, essa mulher é maluca. Por quê? Nem eu mando na minha bexiga, agora vai mandar, né, na minha bexiga. Ou seja, ela quer agora que eu não vou mais acordar no banheiro. Depois eu comecei a reeducação alimentar. Batata, difícil. Eu durmo e é um sono só, isso continua. Ora, isso mudou a minha vida espiritual, a minha vida intelectual. O meu rendimento no trabalho é uma forma maluca. Mas assim, é evidente que uma noite bem dormida, uma noite onde você rendeu no sono, né, muda substancialmente a sua vida. É a sua forma de virar Deus, a sua forma de ser de Deus. Né? Então assim, tem tanto detalhe. Todas as vezes, pessoas, eu vou fazer a reeducação alimentar, eu vou mudar a minha forma de alimentar porque eu preciso emagrecer. Né? Ele não foi nem propósito, nem eu basta para mim, para ver que o emagrecimento não é que seja a minha prioridade. Né? Mas eu, quando não seguia a nutrição funcional, isso é uma coisa que eu precisava com a doutora na primeira consulta, e eu estava vendo que a necessidade que eu nas viagens com os remédios estava ficando maior que a necessidade de produto de higiene. Eu lembro. Então, eu tenho que levar um remedinho para isso, um remedinho para aquilo, um remedinho para isso, um remedinho para aquilo. Quando eu voltei a uma revisão, né, um mês tempo depois, a doutora Gisele perguntou, então, como está a necessidade de remédios? Eu respondi, o que é remédio? Foi. Bom, não precisa mais. Né? Aquela, um pouco de saúdezinha de avenca, aquela coisa, dá um ventinho diferente. Né? A avenca, assim, é um vento que ele fez fora, né? Eu tinha uma saúde de avenca, né? E nem tantas coisas melhorar tanto, em termos de saúde, em termos de rendimento, em termos de positividade. Mas, padre, o que acontece, assim, que é tudo relacionado? Porque a nutrição, para mim, é muito claro, né? A partir do momento que a pessoa dorme melhor, ela produz os hormônios que deve e funciona como Deus nos programou. Porque, na verdade, é voltar o ser humano a ser aquilo que Deus planejou pra gente. Porque ser saudável não é apenas ser ausência de doença, né? É muito mais amplo do que isso. Exato. E, veja, é importante as pessoas lembrarem que somos uma forma do espírito conviver com a matéria. Então, especificamente, o cérebro é o órgão da alma. Né? As pessoas dizem, não, mas como assim? A alma é independente do cérebro? É independente para existir, mas é não dependente para se manifestar. Você tem eletricidade, né? Não faz comparação, né, da alma
com a eletricidade invisível, a alma invisível. Muito bem, mas como que essa eletricidade chega até você? Você não teve um fio. Ou seja, o fio possibilita a eletricidade chegar até você. Então tem o cérebro que possibilita a alma de se manifestar. O desanencefalo, ele tem alma? Tem. Mas essa alma se manifesta muito pouco. Porque a manifestação da alma depende, né, do funcionamento do cérebro. Então, se o cérebro é deficiente, existe só um cérebro muito vivo, não tem um fio, a alma vai se manifestando. Né? Então, mas não está lá. É um ser humano. É dignidade humana. Então, também nós, olhando para essa realidade, temos que ver isso. Para que a minha alma se manifeste, eu preciso que meu cérebro esteja funcionando bem. Eu preciso que estar bem fisicamente. Né? Quantas vezes a pessoa, fazemos exemplos assim, você possa anotar a sua espiritual privada. Você experimentou rezar com sono? É bem complicado. Né? Não rende. Não faz assim uma vigília. A vigília, ela rende a um certo ponto. Deixe lá, tantas da noite, né, que o seu cérebro está desligando. Né? Você está com os olhos abertos, mas o cérebro já está acontecendo lá, o grande dormindo. O cérebro já vai dormindo, está acordando, o cérebro está dormindo. Então, como é que vai rezar? Como é que vai rezar? Ou seja, você pode rezar, pode fazer penitência, não estou desqualificando uma vigília. É uma penitência boa, faz, ótimo, Deus abençoe. Mas, sabe, não vai render. Né? Não vai render da mesma forma. Né? Padre, o senhor acompanhou alguns dos seminaristas que também quiseram fazer essa experiência com os senhores padres da sua sede, onde o senhor notou a maior qualidade nessa mudança de alimentação ter melhorado a vida de oração. Veja, os seus padres, eles nos dizem que uma das maiores doenças espirituais que influenciam a nossa oração é a doença da ira. Ou seja, quem com muita dificuldade de concentração na oração, as distrações, todo momento, né? Muitas vezes está sofrendo desse mal, da ira. Né? A pessoa está irritada, irritadíssima, está irada a todo momento. Né? A pessoa diz um bom dia, a pessoa responde, bom dia por quê? Né? Ou seja, tudo motivo, né? Pois bem, isso atrapalha enormemente a vida de oração. A própria consideração da oração. Isso é uma coisa constatada, não assim, é uma teoria. Qual versículo do Evangelho diz isso? Um versículo diz isso. Os monges vivem, observando a vida de oração, detectaram isso. Uma ligação muito grande entre a ira e as distrações. Né? Então, exatamente aqui, a gente vê que a nutrição funcional muda. Eu vi temperamentos assim, e pessoas que sempre falando com ensinação mudar algo do vinho, uma coisa assim extraordinária. Né? Eu tinha um amigo que, a qualquer momento, briga. Né? Quando começou a nutrição funcional, eu até dei testemunho do projeto, obrigado por ter dado amigo de volta. Verdade. Por quê? Porque a pessoa fica irritada. Ela começou a nutrição funcional, tornou-se muito mais sentado. Né? Por quê? Porque aquele caráter disso, de mau humor, com a vida, mal com a vida, né? Sumiu. Né? E quando que todo mundo é mal com a vida e todo mundo que é irritado tem como causa, né? Uma orientação. Estou dizendo que isso existe. Existe também isso. Né? Também existem pessoas que são assim. Mesmo, claramente, um dia que no seminário as senhoras faziam 2 tipos de alimentação, fizeram uma panqueca, não é? Tanto com leite e glúten, e fizeram uma panqueca com a super receita da Gisele Tavioli, né? E aí fizeram, prepararam, né? Porque faziam a nutrição funcional. Acontece que em ano, comia outra. Quando fui depois do almoço descansar, eu não tenho mentalmente, mas nossa, tá no sono inquieto, coisa. Depois me levantei e fui rendendo, e os médicos com de voar no pescoço do serviço. Entendeu? Tava com esmurrar aquele menino. O que tá acontecendo comigo? De repente começa a coisar. Coisa não, o meu coisa. Fazer isso de consciência. A gente foi fantástico o padre cada maneira, porque é assim mesmo, e é aí que a gente identifica, né? Que é que eu comia, que podia ter sido, né? Eu passei o menu do Infumi, a única coisa que eu tive panqueca. Eu fui atrás do cozinheiro, né? Fala, não, eu quero fiz sem glúten, sem fazer essa daqui, igual você comeu. Isso que é fantástico, porque depois existe a posse da pessoa que tem que olhar, né? A gente mostra o caminho, mas a pessoa que decide. É muito interessante porque as pessoas que são as mais doentes, nos procuram, realmente elas se beneficiam de maneira tão rápida, né? Porque o corpo humano é fantástico, ele se corrige de uma maneira, se conserta de maneira extraordinária e rápida. E a gente percebe que são as mais doentes e tem mais problemas que, quando fazem tudo bonitinho, tem um retorno fantástico. Assim, quem produzir, ou até por uma questão assim, social, eu estava com o meu chefe, estava achando dizer que não, eles não se param muito desse de bosta, ia comer. Eu sou um pouco assim nesse sentido, que quem é muito doente, então tem que ficar bonitinho. E a pessoa passa de novo a se alimentar de maneira inadequada, ou come um alimento errado, nossa, na hora, o cursinho reclama, né? Ele viu que era bom e aquilo não é bom pra gente. E eu tenho um testemunho pra contar. Pode ser contou. Não, contei pra você, notar, agora no ar pra todo mundo. Olha. Aconteceu, lá no nossa paróquia, graças a Deus, eu e o Baroco, né? Nós vivemos a redação, e nossa secretária, aquela que cozinha nossas avaliações, né? Empregada da casa paróquial, ela fazia, já sabe, há anos, né? Ela sabe fazer perfeito, mas sempre deixou um negócio muito exagerado. Até que ela usou em falso. E prejudicou o próprio joelho. E aí pronto. Ficou 15 dias, cama, sem poder trabalhar, sem poder nada e tal. E o médico disse pra ela, ok, a senhora precisa perder 20 quilos. Meu Deus. Ela disse, como que eu vou perder 20 quilos? Né? E nós dizemos pra ela, olha, dona Maria, a senhora, sim, a senhora faz o que fazemos. Você corta o leite, corta o glúten. Se só isso, não cortava nada. E só ver os efeitos. Ela começou. E em uma semana, ela perdeu 20 quilos. Gente, do céu, Jairo. Por que foi uma amada inchada, né? Sim, ela está assim. Ela foi ao médico, né? Quando ela voltou ao médico, ia fazer um mês, ela perdido 7 quilos. Gente, que benção. O médico olhou pra ela e não acreditava. Olha. Disse, o que você está fazendo? Você não está fazendo educação, não sei o quê. E vem com um testemunho, né? Do médico alarmado, dizendo, vai com calma, calma, eu estou comendo, doutor. Não, esse ali, não é doutor, eu estou comendo. Mas não entendem que quando você come o glúten e o leite, sobra tanta outra coisa para comer no universo da Terra. Exato. Né?
Não, o que você come? Eu como tudo. Exato. Essas coisinhas aqui. Então, isso é comum de dúvidas. Quando você come as duas coisinhas, o dia inteiro essas duas coisinhas, todo mundo faz uma refeição no dia. Por isso que tem mais isso. É o almoço. Agora, café, lanchinho, lanche de tarde, jantar, existe sempre lanche. O resto é tudo alguma coisa. Tem o abençoado leite, os seus derivados, esses fazem tudo de queijo, precisam de 8 de leite, né? E o famoso glúten. Que a cada dia com mais glúten e pãozinho que a gente vai voltando. Exatamente isso. E a gente passa a comer comida que tem nutriente, que vão formar aquelas companhias de células que geram o fabrico. Mas é encantador. De verdade, eu tô assim, encantada. E é exatamente isso. As coisas estão simples. Comer de forma sábia e a gente vive, né? As pessoas vivendo melhor. Vivendo melhor para servir melhor a Deus. Exato. Nós não temos a vida aqui, nós vivemos bem. Nós temos essa vida aqui para preparar nosso céu. Nós temos essa vida aqui para amar. Precisa gastar essa vida de forma inteligente. Nós vamos dar corretivos, precisamos investir no céu, né? Então, não é para jogar fora. A vida não foi feita para ser jogada fora, foi para ser doada. Então, nós temos um dom precioso que é a vida. E nós precisamos cuidar da saúde, não para sermos uns egoístas que pensam em si, né? Tem muito também, isso que quer cuidar da saúde, porque é um egoísta, ela não quer gastar a vida. Tem muito medo dessa vida e respeita a vida, não gastar. Não gastar muito. Não é isso. É uma questão de manter bem a saúde para poder servir bem a nosso Senhor, né? Quanto de vida não é, tanto de vida nós queremos doar, né? A doação da vida. Então, sendo generosos com os outros. E outra coisa, a questão da reeducação é também uma forma extraordinária de acesso, ou seja, de experiência, né? Quando você associa isso a uma vida espiritual, você chega e diz assim, eu vou fazer isso aí, né? Mas fazer como um ato de amor. Perfeito. Com Deus, né? Perfeito. Eu olho no Senhor por cruz, ele carrega o cruz por mim, como é que eu não posso deixar de comer esse sorvete que eu comi agora, né? Então, assim, essa forma de nós vivermos saudáveis, para poder realmente doar nossa vida, né? Essa questão do mais saúde, né? Que é o tema do programa, a questão da saúde. A saúde é um dom. Para é interessante que em grego, a palavra saúde, em latim, saúde e salvação são a mesma coisa. Olha que interessante. Né? Salus, né? Em latim, né? É também saúde, né? E quando a gente fala Jesus no Evangelho, às vezes ele diz assim, vai tu fé curou. Aí você abre outra Bíblia e traduz isso, vai tu fé salvou. Curou é salvou. É as duas coisas. Cura e salvação estão unidas, né? Por quê? Porque a experiência de cura física é a metáfora que se usa para a gente entender que é a salvação eterna. Ou seja, essa salvação física aqui, chamada cura, né? Saúde, esta saúde que eu tenho aqui, física, ela é um sinal. Esse sacramento é um ponta para outra saúde. A saúde eterna. Nós iremos viver no céu. Gente, programa é demais hoje, né? Mas olha, convido vocês a ficarem sintonizados. No segundo bloco, a de Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o difícil, esse recado da gula, né? Que coloca como sendo o primeiro que a gente tem que combater. Tão difícil. Mas esse tema passa um bloco, vamos já. Encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim, viu uma primavera, percorreu que no conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, Que o direito tem um avesso, que de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, a saudade é um lugar que só chega em amor. e o ódio uma forma tão estranha de amar. E o perto tem distâncias, E o jeito tem direito, resposta tem pergunta, e problema solução. e o amor começa aqui, o contrário tá em mim. E sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pode enfim acreditar. Viu sem ver amor, sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou, aprendeu a multiplicar, deixou o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida. Estamos orientando mais saúde. Água Érica, nunca se nova sua vida. Confira agora, é a Gamer da santidade para jovens e adultos. É o amor, Deus tem o ser de um coração perfeito, num coração perfeito. Não é quando você sabe do seu filho, você já, pai, mãe, todo mundo exemplo, você entendeu a dúvida das proporções. Olha pra uma coisa que seu filho faz e fala, Deus, não quer crescer isso aí. E mais, olha pra você, tira a gente, caraca, pensa nunca pegar ele. Acho que era muito bobo. Ele olha pra você, olha pensando nisso, não fala. Eu só olho ele tá pensando, sou. Não é ruim isso. Você tem que olhar tanto pro teu filho, você pode dar o que ele ainda não conhece meu coração. Aí depois o filho cresce, como seria bom você poder ser meu pai do lado, a conversar agora sim, de homem pra homem. Na década você fica bem bom sobre os principais assuntos do Marco São Paulo. Segundo da Chivas Progresso. Mais nesse ano de Paulo. A última dica da sua mais uma pequena aula. 24 do dia você pode virar vídeo se quiser. @merecendo ou pelo Facebook Rádio Érica Canção Nova. Além disso, você participa ao vivo do 39 a 10. Aqui você interage a todo tempo. Continue ligado na nossa programação. E sabe perguntar para você ouvir. A Profé que nos introduz a vida caminhando inglês e permite a entrada nas igrejas e se aberta a nós. Mas não quarto tempo, uma palavra inglesa ensinada. De coração subindo até o jarco da se forma. Onde der, a canção nova é mais inteira. Aquela coisa, com medo debaixo dos céus. Tem para cantar, tem para arrancar o que foi cantado. Eclesiastes 3:5-1-2. A Joeca, pela promoção falta de presente de fim de ano. Falando do nosso programa, você conforma uma cesta de alimentos para tentar a cena da Play 29 mil até e concorra a 5 tempo de potencial a qualquer hora. E dos nossos programas, são vários associados neste mês de dezembro. E todos os dias você tem a chance de ganhar. Era um sonho de ano Rádio Érica. Segunda, sexta, 7 da manhã, o mistério da Nova Nova, Santa Missa, Santa Missa, Sintonize. América.
Jornada Mundial da Juventude. 70 nacionalidades misturadas. O Fatiante Fé. La próxima jornada mundial de la juventud, el 12 será en el Río de Janeiro. E facilities entre os Amazônios. Estamos apresentando mais saúde. O programa de saúde hoje com essa bênção, que é a presença do Padre Paulo Ricardo. E no momento do seu testemunho, né, falando para nova experiência sobre essa reeducação nutricional, a ausência de alguns alimentos não sabemos, sem fé, na nossa concentração, são alimentos inflamatórios, então tudo isso revertendo para uma melhor saúde, para ser um melhor instrumento de Deus, né, Padre? Agora, segundo, eu gostaria que o Padre conversasse com o site primeiro sobre o seu site, que é outra vez, na verdade, gente, um pouquinho dos nossos ouvintes sobre o site incrível, essas aulas maravilhosas que a gente pode estar assistindo ao vivo. O site padrepauloricardo.org, né? Padre depois disso, né? PDR, padrepauloricardo.org. Ali tem material enorme para formar. O site, ele é focado especificamente em formas católicos do que é o ensinamento da igreja, né? Muitas pessoas, às vezes, escrevem perguntas, o que você faz tal tempo? Eu faço uma pesquisa. Se eu não conto uma palavra da igreja que seja clara a respeito daquele tema, eu prefiro não falar. Eu prefiro não colocar o site, por quê? Porque eu fico. A identidade do site é fazer as pessoas entenderem. Pode estar trocando em miúdos, mas não é o que falando. É uma mistério da igreja, porque em cada momento da conversação citar alguma coisa do Papa, citar algum concílio, citar algum documento que esclarece porque o que está acontecendo no nosso país. De alguma forma, há um silêncio, né, com relação à informação. Tem um pouco a vício do achismo. Eu acho. Né? Mas vamos parar de achar. Posso começar primeiro a ver o que é sobre o Real Congresso, o que eu posso realmente dizer que é outra igreja, e depois as opiniões, né? Opinião que eu tenho da sua. Em cima aqui a gente constrói a verdade de opinião. Mas tem que haver um consenso, tá? Né? Perfeito. Então, essa é a identidade. Né? Você vai falar quando pode. Né? As pessoas ali um vasto conteúdo gratuito, mas também podem ter acesso a um conteúdo estrito, mediante a assinatura. Gente, artes R$1 por dia, eu falo isso. Eu mesmo estou lá inscrito no texto, que não vou beber, sabe? Maravilhoso, né, Padre? E esse material está lá, Missão da Fé, né, que o Papa proclamou. Eu dou todas as semanas aos exercícios. Né? Já estou na aula, mas 70 aulas lá, de catecismo, né? Ensinando, lendo o catecismo junto às pessoas catecismo da igreja católica, que Paulo disse que é muito difícil entender, né? Isso é muito bem. Então lá, vamos ler junto o catecismo. Tem bem tudo de teologia e de filosofia específico para as pessoas terem acesso, né, a ciência teológica. Um pouco a identidade do site do Ricardo. O site cresceu exatamente a partir de um apelo para o Bento XVI, para pedir, né, os sacerdotes que entrassem num apostolado sério na internet, né? Fizessem um apostolado real na internet, que isso seria importante para o século XXI. Porque não, o futuro, né, a comunicação está na internet. Até mesmo o rádio e a televisão estão indo cada vez mais para a internet. Verdade. Né? Porque as pessoas querem assistir o seu programa de televisão na hora que quiser, né? E então essa interatividade também, né, tudo isso proporciona muita coisa. Então, o site pode sair com serviço. E esse site também tem palestras gratuitas que podemos baixar, e tem umas fantásticas sobre os problemas espirituais, né? Isso, as doenças espirituais, só que o Padre fala das doenças e fala depois da terapia. Eu acho isso fantástico. E eu lembro bem que quando eu comecei a ouvi-las, eis que me paro com a seguinte situação: a gula. Cada gula é o primeiro que tem que ser combatido. Ele é o primeiro, se a gente não combater, todos os outros, né, é o pré-legal. E eu falo, gente, o pecado da gula, que é o mais difícil, digamos assim, para todos. Todo mundo fala do pecado, todo mundo bebe o alimento, todo mundo tem aquele alimento que faz cair ou faz cair no pecado. Padre, comenta um pouco sobre esse universo. Fala um pouquinho de terapia também, por favor. Sim. Mas tem que ter um jeito de terminar hoje, ainda nesse final do bloco, com a terapia tendo tempo. É importante primeiro, as pessoas, todo mundo admite o pecado da gula. O problema é que as pessoas não levam o pecado da gula a sério. Né? Acham que o pecado da gula é um carinho, assim, genial, uma coisinha nada. Não. Até as pessoas fazem piada disso. Se tem uma mesa, uma clipatão, olha no televisão e diz: "Ih, Padre, eu sou ele, claro, o pecado." Como se não fosse pecado, entendeu? Como se fosse assim um mito, um negócio. É tabuzinho, mas não é nada. Gente, o pecado é o pecado é o seguinte: nós temos que lembrar que quem peca é o espírito, é a alma que peca. Tá? Por quê? Porque galinha, cachorro não peca. Eles não pecam. Tá? Porque eles não têm alma. O negócio não é você estar fazendo somente, mas é você estar espiritualmente realizando aquilo. Que é o caso da gula. É uma mentira satânica básica, fundamental. Que é a identificação da felicidade com o prazer. Prazer e felicidade são a mesma coisa. Isso é mentira. Prazer não é a mesma coisa que sai. O prazer, o animal sente a felicidade. Só o ser humano tem, porque só o ser humano tem alma. Vamos entender que é diferente. Por exemplo, questão de uma pessoa que, vamos por mãe. A mãe tá lá, é cansada, quando aniversário do filho, etc. Ela trabalha, faz, acontece, para lá, festa. Quando chega os super convidados, a gente dispõe pobre pro eu tô bem porque ela tá cansada, ele trabalha bem inteiro, com as pernas inchadas, o corpo tá bacana, não tem prazer nem aquilo, ela está feliz. Por quê? Porque amou ao seu filho, deu uma coisa pra ele. Essa é a distinção básica fundamental do ser humano, que as maiores felicidades que não são felicidades quando o nosso corpo muitas vezes está barato, né? Quando você consegue arduamente ter uma coisa do seu corpo, você não está feliz, você tem missão. Pedro 20 km ontem, tudo rock. E aí chegamos ao final da meta e chegamos felizes pro corpo seu. Então, essa é a mentira mental, se instala na dor e se instala desde cedo, porque todo mundo, né? E essa mentira, ela é contagiosa e que fala sobretudo as mães, né? Porque, claro, Deus fez o ser humano mamífero, e sendo o ser humano mamífero, o que acontece? A mãe tem um instinto, né, de alimentar, só que olha, para um reflexo nisso, né? De alimentar significa leite, e quando não mais leite, ela tem que dar outro leite. Claro, mas né? Parece um negócio assim, é de equilíbrio, não? Assim, Deus deu na natureza perfeita a alimentação, por meio depois para outros alimentos. Não, parece que não tá um desequilíbrio, um negócio assim, continuar
socando na guerra, que não. Ela não está limitando no fim, exatamente. Bom, e depois, a conclusão que eles criam de felicidade e prazer na cabeça sempre, né? Então, infeliz. Tá falando da comida. Qualquer desconforto, alimento. Qualquer desconforto, come. Então, nós educamos os nossos filhos para lidar com os desconfortos, mal-estar, com as frustrações, a partir do estômago cheio, né? Exatamente básico. Felicidade e prazer. Ora, daí para passar para outros prazeres que proporcionariam felicidade daqui para ali. Ou seja, você vai procurar um bebida, procura uma droga, procura um sexo desregrado. Tudo isso são prazeres destruidores se forem, né? Se a gente der corda para prazeres desregrados, isso vai. Então, é importante se dar conta disso. Onde está o problema fundamental do Buda? Está na mente básica. É lá de uma porta para uma série de coisas destruidoras, né? Ou seja, aí você abriu a fresta, essa boiadeira, né? Então, essa onde passar o passageiro, não passa a gula, passa também o sexo desregrado, do alcoolismo, todo isso que procura no prazer, a felicidade. Né? E uma das coisas que eu tenho recentemente também pecado da preguiça. A preguiça, né? Que eu queria que interfere certas que ele vai fazer, começa a fazer a terapia da gula. Se a pessoa não quer fazer um exercício, né? Então a preguiça. A pessoa é preguiçosa. O que é uma pessoa preguiçosa? Qual é a estrutura básica da preguiça? É a sexualidade. Ou seja, uma pessoa preguiçosa é uma pessoa sexual. Se você já está naquela cultura, onde não tem cultura do trabalho, cultura mais fala em festa, não fala sexo desregrado, por quê? É associação. Porque o preguiçoso escolhe a partir da sensação agradável. É agradável ficar no sofá, então fica. É desagradável trabalhar, então não trabalha. É agradável assistir filme, então assiste. É desagradável rezar, então não reza. Então faz preguiça espiritual, é uma vida pautada nas escolhas sensuais, né? Então, veja, com a tua ligado. Muito bem. Regalado, essa coisa confunde a felicidade com o prazer sensual, o prazer físico, o prazer, né? Corporal. Muito bem. Como resolver isso? Para resolver, bom, gente, não tem receita mágica. Todo mundo quer um pauzinho de pipi, mas não tem pauzinho de pipi. Tem uma coisa, chama-se esforço. Nós precisamos entender por que eu não esforço. Porque é o caminho para nós aprendermos a amar. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Essa alma da sede, a alma de todo jejum, a alma de todo esforço, todo regate da nossa vida espiritual. Quero lutar contra a gula? Muito bem. Eu preciso, então, claramente, né, saber. Eu vou me sacrificar. Eu vou passar uma cruz. Então, é a cruz de fazer uma reparação da sua alimentação. De escolher alimentos menos saborosos, mais saudáveis. Né? De, por exemplo, comer, mas se levar da mesa sempre um pouco de fome. Isso significa fazer seu prato, comer aquilo que não paga limite. Agora, pague. O que eu noto que pessoas colocam assim: se eu termino por hoje não, ganhei dia, se ganhei domingo, acho que a gente pode levar isso para diversas realidades. Então, se hoje não termino isso, aí entra umas coisas que também observam muito. As pessoas têm uma organização da vida pessoal, na agenda, na sua parte profissional, tudo. Mas quando se refere ao que elas vão comer, como elas vão se alimentar, elas deixam ao acaso. Depois eu vejo, de fome vou, eu como. E quando a pessoa está no leme, né, do seu barco, determinando, então hoje eu vou me alimentar de uma forma saudável, então vou comer isso. Se elas estão nesse modelo, esse modelo funciona. Agora, quando elas não estão nesse caminho, elas deixam a alimentação chegar e aí elas vão determinar e a faca não dá conta. Realmente isso. Sim. Por quê? Porque existe essa coisa que eu faço esforço, mas eu sei qualquer esforço, desde que depois eu possa me desbaldar em alguma coisa. Aquele pessoa adulta part-time, entendeu? Ou seja, eu aceito ser adulto durante a jornada de trabalho, desde que de noite eu possa ser uma adolescente responsável. Isso tem muito na minha ação, sabe? Muito. Exato. Então, aqui está a idade que nós precisamos entender. Uma pessoa dura, né? É realmente pai ou mãe. Quando você define um pai ou um homem duro, quem é uma mulher dura? Quando você define um pai ou uma mãe? Um pai ou um homem dos outros. Uma mãe ou uma mulher dos outros. Na verdade, o ser do outro, que é o contrário, é o inverso, né, do prazer. Dá um exemplo bem, assim, fácil as pessoas entenderem. Quando você vê um pai de família, sai com a mulher e os filhos e vai pra festa, com família brilhante. Aí junta os homens sozinhos, sem a mulher e sem as crianças, vira todo mundo adolescente e responsável. Ou seja, ele aceita ser pai quando a filha está adulta. Mas quando a família só, ele quer estabelecer o direito de voltar a ser adolescente. Não é isso. Você tem que aprender a se realizar como pai, né? Se realizar como mãe. Se realidade dura, existe uma imaturidade espiritual. Para nós curarmos a gula, é necessário, né, nós sairmos desse infantilismo que foi projetado em nós, de que existe uma identificação entre prazer e felicidade. E sermos pessoas para os outros, né? Sermos pessoas que sabem se preocupar nessa luta para poder servir mais aos outros, para poder servir mais a Deus. Para me doar melhor, a doação, a entrega, né? Uma pessoa para os outros que se está feliz em ser adulto a vida inteira, não é? Quando nós tivemos o evento, você falou do THM, tivemos o THM em 2012, um dos intervalos das palestras lá, eu fui entrevistado e o jornalista perguntou: padre, o que a igreja espera do jovem? Um lugar da juventude, com o Papa no Rio de Janeiro, etc. Qual é o projeto da igreja para o jovem? O que a igreja espera para o jovem? Eu falei assim: olha, a igreja espera do jovem que seja adulto, que a igreja seja jovem e amadureça. Pensa, não é projeto de vida do jovem. O jovem é um sábio, bonito, mas é de saco. Entendeu? Eu lá fui com a senhora, e a senhora disse: qual era para jovens? Não, mas o senhor continua sendo jovem, minha senhora, tá não vendo. Eu já fui jovem, fui bom, mas não quero lutar. Eu bati a Santa Maria muitas vezes, fiz bobagem, né? E com a graça de Deus eu não sou mais jovem, porque eu tenho vencido alguma. O meu projeto de vida é um dia ser um sábio ancião. Entendeu? Por enquanto eu sou não chega lá, mas a gente tem que parar com essa idolatria, né? É maturidade. Entende? Parece o sonho das pessoas, deixar o balde em cima de tudo. E para falando agora, os melhores lembrar que, por exemplo, a dificuldade das pessoas para envelhecer, para amadurecer, né? Que é aquela coisa de ele ser jovem a vida toda, né? Que é um transtorno isso. Que é exatamente a dificuldade de doar a vida, né? E aí nós vamos sendo corpos
falsos, entendeu? Toda essa dinâmica de silicone, botox e coisas que vão tornando o corpo das pessoas artificial. Rapazes tomando anabolizantes, né? Meninas fazendo correções aqui e ali. Mas nesses tempos, muitas vezes, eles inventam que vem coisa que existe. Aquilo tudo criando corpos que não são corpos verdadeiros, né? Que é um corpo verdadeiro, né? Quando eu vejo uma mãe, um pai, que envelheceu se doando a sua família, as ideias, os carros, né? Os achaques da idade que ensinou de quem não teve dias para dar aos outros, ali no corpo verdadeiro, né? Eu creio muito mais no corpo de uma beleza calculada, improvada, entrada no sacrifício e pelos outros, do que no corpo que fica um modelo, né? Já sei, não sei quantas cirurgias, quantas aplicações de silicone, né? E essa aqui, cor artificial. Aquilo é uma mentira, né? Foi feito para nós amarmos, para nos doarmos, não para não ficarmos com medo de ser feliz com Deus no céu. Esse é o programa mais alto de hoje, que teve essa brilhante presença do Pablo Ricardo. Agradecer muito pela disponibilidade de ter estado conosco, de ter ajudado tanto a desvendar tantos mistérios, né? E acho que sobre São Paulo arranjar esse tempo para estar conosco para nos ensinar mais. Tá bom, foi uma alegria com você, né? E quero deixar bem especial para a senhora, para o Gisele, para o Roque Savioli e para você, ouvinte da Rádio América, do Sistema Canção Nova. Deus abençoe você e você realmente conheça aquele que é a vida em abundância. O Senhor na vida, ao sentir salvação em do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o coração mais alto. Que não passa, que não passa.